Vamos hoje, então, continuar aqui na nossa história do Shimshon. A gente parou na última aula num ponto que a gente, por um lado, começou a entender um pouco melhor a história. O Shimshon, antes de casar com aquela mulher dos Plishtim, ele fez todo um processo de conversão nela. Então, quer dizer, ele não está fazendo nada que vai contra a Halahá, que vai contra a lei judaica. Parece que a escolha dele foi uma escolha 100% racional, 100% feita da maneira correta. Tudo que ele está criando, a gente já explicou um pouquinho que é um plano que ele tem de se camuflar, é um plano que ele tem de viver entre os Plishtim e de criar uma guerra solitária que não cause nenhum tipo de reação contra o povo judeu. E a gente vai ver que ele está começando a colocar o plano dele na prática. Então, ele viu uma mulher dos Plishtim e ele quis casar com ela. Mas a gente vai ver primeiro que os pais não gostaram muito disso. Por quê? Porque os pais não sabem, nem mesmo os pais do Shimshon sabiam o que está por trás, o que ele está pensando, e também a gente vai ver que ele foi castigado. Mas espera aí, se a gente falou que ele fez a escolha correta e a escolha foi racional, ele não está procurando a beleza na mulher, não está escrito no versículo que a gente terminou a aula, não está escrito, olha, ele viu uma mulher e ele achou ela bonita, achou atraente, não está escrito nada disso, mas está escrito que, ao contrário, que ela viu uma mulher da filha dos Plishtim e quis casar com ela. E falou para os pais, olha, pega essa mulher para mim. A linguagem, a gente explicou, é uma linguagem de casamento kasher, um casamento de acordo com a Torá, e assim os pais eles acabaram concordando. Mas olha só a discussão agora que os pais vão ter com ele. A mãe e o pai disseram para ele, espera aí, filho, mas não tem nenhuma mulher entre os seus irmãos de dentro do seu povo para que você tenha que casar com os Plishtim, que são pessoas sem Brit Milá, sem circuncisão. E o Shimshon responde para os pais, olha, pega essa mulher para mim como esposa, porque ela é reta aos meus olhos. E parece que depois disso, os pais não vão mais discutir com ele. Então, alguns pontos que a gente precisa entender aqui. A objeção dos pais, apesar que o Shimshon falou, eu quero converter essa mulher, eu quero um casamento 100% kasher, os pais ainda estão incomodados com alguma coisa e eles deixam claro aqui que o ponto é como que você vai casar com alguém que é da família dos Plishtim, que são incircuncisos, Arelim. Arelim são aqueles que não fizeram Brit Milá. O que tem de tão grave alguém não ter Brit Milá? Olha que incrível, para a gente entender um pouquinho melhor as mitzvot da Torá, o que o Brit Milá ele pode mudar. Óbvio que cada mitzvah ela tem um efeito espiritual sobre o ser humano, mas a gente vai ver que cada uma das mitzvot da Torá também tem um efeito na forma que a gente vive a nossa vida. Quando Hashem quis fazer um pacto, na verdade, o que é o Brit Milá? Brit é um pacto. Deus fez um pacto com Avraham Avinu e esse é o Brit Milá. Por que justamente é naquele órgão que se faz o Brit Milá? Não é por acaso. Justamente antes do nascimento do Yitzhak, Deus ordenou para Avraham Avinu que ele fizesse o Brit Milá. Por quê? Porque isso vai fazer com que a concepção de Yitzhak Avinu vai ser uma concepção muito mais elevada. Os nossos sábios explicam que aquele que não tem Brit Milá, ele não tem tanto controle sobre os desejos do corpo quanto alguém que tem o Brit Milá. Olha que incrível, o Brit Milá é uma forma, uma ferramenta da gente conseguir que a alma tenha controle sobre o corpo
e não o corpo vai sair fazendo tudo que tem vontade, procurando seus desejos, suas vontades. Então, o Brit, ele ajuda a pessoa a ter um controle sobre os desejos. Olha que incrível, Yosef Atzadik, quando os irmãos vão vir morar no Egito, ele já sabia, ele já tinha uma profecia de tudo que vai acontecer, que futuramente o povo judeu já vai ter que morar no Egito. Ele fez todos os egípcios fazerem Brit Milá também. Como que foi isso? O Midrash fala para a gente que o Yosef, ele guardou comida nos anos de fartura, e quando começaram os anos de fome, as pessoas vinham comprar comida, e o Yosef fez uma exigência, que todo mundo que quisesse comprar comida, que fizesse Brit Milá também. Então, os egípcios ficaram loucos da vida, foram diretamente reclamar com o faraó. Falou, faraó, esse teu vice-rei é um louco, você botou um louco para governar sobre a gente. O que o cara está pedindo para a gente fazer um Brit Milá? O que tem a ver o Brit Milá com comprar comida? E eles não queriam seguir as ordens do Yosef. Então, o faraó falou para eles, espera aí, por que vocês não guardaram comida que nem o Yosef guardou e avisou que vai ter a fome? Por que ninguém mais guardou comida? Então, os egípcios responderam, olha, faraó, a gente guardou a comida, mas tudo que a gente guardou apodreceu. O que o Yosef guardou tá ótimo, mas tudo que a gente guardou apodreceu. A gente fez estoques, a gente guardou em casa, guardou nos silos, tudo que a gente guardou apodreceu, mas as coisas que o Yosef guardou, está tudo intacto. Então o faraó falou, olha como vocês são estúpidos, um homem com tanta santidade, o que ele falar, vocês vão fazer. Olha que incrível, a comida de vocês estragou e a dele não. O que ele mandar vocês fazerem, vocês façam. E assim, todo o Egito fez Brit Milá, e isso tudo era uma preparação do Yosef para um ambiente mais saudável para os irmãos poderem ter quando eles tivessem que ir para o Egito. Olha que incrível a intimidade, o ato íntimo do homem e da mulher, eles podem trazer uma vida, eles podem gerar vida, mas, ao mesmo tempo, as relações proibidas na Torá, o castigo é caret, é o desligamento espiritual, é a morte espiritual. Olha que incrível, o mesmo ato, ele pode trazer vida ou ele pode desligar a vida da pessoa, desligar espiritualmente a pessoa. Então, o Brit Milá é um lembrete que a pessoa tem no próprio corpo, a gente marca no nosso próprio corpo as consequências do mau uso. Quando a pessoa tem desejos, e esse desejo ele não tem freios, ele não tem limites, isso pode gerar um desligamento espiritual. Então, os pais do Shimshon, eles entenderam, quando o Shimshon falou, ela é reta aos meus olhos, eles já entenderam que o problema aqui não é que o Shimshon ele está apaixonado por uma mulher dos Plishtim e quer casar por um desejo físico. Eles entenderam que tem aqui alguma coisa espiritual, mas eles estão falando para o filho, Shimshon, como que você vai viver entre pessoas que são arelim, que não têm Brit Milá, que não têm limites, que não sabem colocar qualquer bloqueio contra os desejos. Então, eles estão desesperados. Como que o Shimshon vai viver entre os Plishtim? Mas, quando o Shimshon ele repete, olha, ela é reta aos meus olhos, eles entenderam que o Shimshon ele sabia o que ele está fazendo, mesmo que eles não sabem tudo o que está por trás. Em nenhum momento ele falou para os pais, eu quero casar com ela porque ela é bonita, eu quero casar com ela porque ela é reta aos meus olhos. Então, olha que incrível, o Shimshon, ele foi atrás dos olhos dele, porque são olhos sagrados, é uma pessoa que trabalhou, a gente já falou, os 10 níveis de santidade que ele foi subindo, os olhos dele são olhos sagrados, ele confiou nos olhos dele para escolher uma mulher que fosse uma mulher correta, para ele começar a missão dele de se camuflar
entre os Plishtim. Então, olha que incrível. Está escrito que pessoas como Shimshon, pessoas como David Ameller, conseguiram ter um grande controle sobre o seu Yetzer Hará. Por isso que está escrito sobre David Ameller, que ele fez o que estava sobre Levavra. Levavra tem um beit a mais, deveria ter escrito Liberra. Significa que David Ameller, por que tem dois beit? Ele dominava seu Yetzer Atov e ele dominava seu Yetzer Hará, sua boa inclinação e a sua má inclinação. Então, o Shimshon, ele conseguiu chegar nesse nível que ele tem controle total, mas, por algum motivo, a Torá ela está considerando que a escolha do Shimshon foi uma escolha correta, mas, ao mesmo tempo, ele vai ser castigado, midá keneged midá, medida por medida, quando os Plishtim arrancam os olhos do Yosef, é porque ele seguiu os seus olhos. Então, como está escrito no Shema Israel, Lo taturu acharei levavchem ve'acharei einechem asher atem zonim acharechem. Não segue teu coração e teus olhos. Mas se a escolha era certa, aonde está o erro do Shimshon? Então, os nossos sábios, eles falam que o Shimshon seguir os olhos dele foi uma demonstração de gavá, foi uma demonstração de orgulho, porque talvez ele achou que ele não tem nenhum tipo de inclinação para fazer essa escolha da mulher, que não vem nada do desejo, não tem nenhuma outra motivação, mas isso foi uma demonstração de orgulho. Ele tinha que ter se aconselhado com algum Rav, com algum Beidin, ele tinha que ter checado se realmente a escolha dele é uma escolha correta, para ter certeza que ele não estava de nenhuma maneira subornado por aquela mulher que ele escolheu. A verdade é que a gente vê que ele, antes de ficar noivo dela, ele não foi nem conversar com ela, ele não queria que entrasse nenhum tipo de suborno, ele olhou para aquela mulher e ele entendeu que aquela mulher era reta para ele dar continuidade na missão sagrada dele. Então, aqui tem um ponto que é diferente quando a gente está falando desses tzadikim, que são pessoas com missões especiais. O ato que o Shimshon está fazendo é um ato que seria errado, mas com as motivações 100% corretas. Seria o que a gente chama de uma verá lechem shamayim, é uma transgressão em nome de Deus, para fazer alguma coisa para Deus. Só que nesse nível, pessoas que conseguiram chegar nesse nível, eles são muito cobrados pela kavaná. Se tiver qualquer erro na intenção que a pessoa faz esse ato, aquele ato que poderia ser uma mitzvah se transforma numa transgressão. Então, Shimshon, ele está escrito, por exemplo, que a farinha do altar ela tinha que ser peneirada 13 vezes. O que significa isso? Que tudo que você está servindo a Hashem tem que ser no máximo nível de santidade. Então, por isso, qualquer pensamento, qualquer desvio nos atos do Shimshon fazem com que o ato que poderia ser uma mitzvah se transforme numa haverá. Então, ele acabou seguindo os olhos dele, e os olhos dele, já que entrou alguma coisinha, uma fagulha de um desvio, então ele acabou sendo considerado como se ele fez uma transgressão, mesmo que tudo que ele está fazendo é 100% Lechem Shamayim, é dentro da missão dele, mas ele vai ser cobrado por ter seguido os olhos dele e por ter tido esse ato que foi considerado uma arrogância, um ato de gavá, que ele segue os olhos dele e, infelizmente, ele acabou não se aconselhando se era a maneira correta. Então, vamos continuar. O pai e a mãe não sabiam, assim o versículo fala, que tudo isso era um desígnio de Deus, tudo era parte do plano de Deus, e que o Shimshon ele está procurando um pretexto para começar a sua guerra solitária. E naquela época,
os plishtim, eles dominavam o povo judeu. Então, primeira coisa, primeiro ensinamento desse passuk é aquela regra que todo casamento é mina shamayim. Deus organiza todo o casamento. Toda pessoa que fez, obviamente, a escolha da maneira correta, que procurou fazer tudo o que ele pode, Hashem, ele ajuda, ele dá uma siata de Ishmaia, uma ajuda dos céus, para que esse casamento ele possa acontecer. Muitas vezes a pessoa está noiva e acaba desmanchando o noivado. Era um sinal que não era para acontecer esse casamento. Então, toda a rupá que ela aconteceu significa que essa era a vontade de Hashem, tudo era mina shamayim. Então, a conversão daquela mulher, por que não está escrito na Torá que aquela mulher dos plishtim, ela se converteu para casar com o Shimshon? Porque essa conversão foi uma conversão secreta. O Shimshon não queria que os plishtim soubessem que essa mulher se converteu, porque ele quer se infiltrar lá dentro, ele quer parecer que ele abandonou o povo judeu e ele quer fazer parte do povo dos plishtim. E é isso que, na prática, ele vai tentar fazer. Então, ele quer deixar essa camuflagem de abandonar o seu povo e de se juntar ao povo dos plishtim. E tudo isso para quê? Para evitar que os plishtim, quando fossem se vingar do Shimshon, não atacassem o povo judeu. Ele quer mostrar que ele está totalmente desassociado de Am Israel, do povo judeu. Então, como os plishtim, e é isso que o Passuk está falando para a gente, que naquela época os plishtim dominavam o povo judeu, significa, se ele atuasse de uma maneira frontal, um judeu que está atacando os plishtim ia ter uma retaliação muito forte contra o povo judeu. Ele não quer fazer dessa maneira, ele quer, para não ter um ataque contra inocentes, ele vai se infiltrar e ele vai causar com que ninguém perceba que ele está atuando em nome do povo judeu. Então, vamos para o próximo ponto. O Passuk fala o seguinte: o Shimshon, o pai e a mãe, eles foram para Timná e eles passaram pelo vinhedo de Timná e um jovem leão, ele veio rugindo em direção ao Shimshon. A gente já viu aqui a história. Nesse momento, o Shimshon tinha se separado dos pais. Os pais levaram ele para o vinhedo, por quê? Porque existe uma proibição da Torá chamada Kilai. A gente não pode plantar um vinhedo junto com trigo. É proibido pela Torá a mistura dessas duas culturas. É chamado Kilai. Tem 3 misturas da Torá que são proibidas, que é o shatnes, que é a mistura de lã e linho. É proibido misturar 2 animais no mesmo trabalho e é proibido misturar as sementes de uva com as sementes de trigo e plantar os 2 no mesmo lugar. Então, aqui os nossos sábios falam que os pais do Shimshon quiseram levar ele perto do vinhedo para mostrar que eles tinham plantado lá trigo junto com uva. Então, eles mostraram para o Shimshon: Shimshon, o que você está fazendo? Você vai casar com um povo que não cumpre as leis da Torá? É isso que você quer para a tua vida? É isso que você quer, ter uma vida completamente fora de Torá e mitzvot? Mas, olha que incrível, depois está escrito que o Shimshon estava separado dos pais. O Shimshon é um nazir. O nazir não pode ter benefício, não pode comer nem uva, nenhum derivado de uva. Ele não atravessava um vinhedo. Mesmo que ele está indo casar com uma mulher dos plishtim, ele se recusa a atravessar o vinhedo, mesmo que os pais estão junto, e certeza que ele não vai comer nenhuma uva. Esse é o nível de temor a Deus do Shimshon. Ele vai dar toda a volta. Enquanto os pais vão cruzar o vinhedo, ele vai dar a volta sozinho para poder chegar lá na cidade de Timná, onde ele vai conhecer a sua noiva, onde os pais vão fazer os arranjos para ele casar
com aquela mulher de Timná. Então, daqui a gente aprende também o quanto a gente tem que diminuir os testes da nossa vida. Não se coloca numa situação de teste. Não, mas não tem perigo, eu não vou comer uva, eu não vou esquecer, meus pais estavam juntos. Não se coloca em situação de teste, não testa o seu Yetzer Hará. A gente deve diminuir na vida o nosso Yetzer Hará e nunca se colocar numa situação que eu estou me testando, porque isso também é considerado um ato de gavá, um ato de orgulho, quando você se coloca numa situação de teste. Então, o Shimshon, quando ele está sozinho, mesmo que ele está indo para casar com uma mulher dos Plishtim, ele faz questão de demonstrar que era parte do plano de Deus ele casar com aquela mulher dos Plishtim, não é uma transgressão que ele está fazendo, é parte dos planos de Hashem. Naquele momento que ele se separou dos pais, vai acontecer um grande milagre, que o Shimshon vai ver como um sinal que Deus está apoiando o plano dele. O Espírito de Deus desceu sobre Shimshon e ele rasgou aquele leão com as próprias mãos, como uma pessoa rasga um cordeiro, mesmo que ele estava de mãos vazias, e ele não contou para o pai e para a mãe o que tinha acontecido. Então, também, esse versículo aqui tem alguns detalhes que está acrescentando sobre a missão do Shimshon. Então, o milagre, quando ele está indo casar com uma mulher dos Plishtim, significa que Deus estava apoiando o que o Shimshon ele está fazendo. Foi um sinal que Deus ele apoia completamente a atitude do Shimshon, e o Shimshon também viu aqui um sinal das futuras batalhas que ele vai fazer contra os Plishtim. Então, é um sinal que Deus vai estar com ele e que toda vez que ele precisar lutar contra os Plishtim, então que isso vai ser, Deus vai colocar a força necessária para ele para lutar contra os Plishtim. A gente vai ver lá para frente que quando ele lutou contra o exército dos Plishtim, ele pegou a cabeça de um burro, né? o osso da cabeça de um burro, e ele usou isso como uma arma. A gente vai ver que ele foi cobrado da mesma maneira que o leão, ele rasgou com as próprias mãos, ele não precisava ter pego aquela cabeça do burro, porque aqui já foi um sinal que ele pode vencer qualquer pessoa com as próprias mãos. A gente viu o nível do Ruach HaKodesh, o nível da presença de Deus do Shimshon, quando ele arrancou 2 montanhas, porque ele tem o poder, quando Deus dava o poder para ele, o poder da Kedushá, ele poderia arrancar com as próprias mãos 2 montanhas inteiras. Então, aqui foi o que aconteceu, e a gente vê outro paralelo do Shimshon com David HaMelech. David HaMelech também, ele lutou contra um leão e contra um urso, usando suas próprias mãos, e ele entendeu futuramente, quando ele foi lutar contra o Goliat, ele já entendeu que aquela luta que ele teve com o leão e com o urso foi um siman, foi um sinal de Deus que ele vai ter atzlahá, ele vai ter sucesso na luta contra o Goliat. Então, aqui é interessante. Por que o Shimshon ele nunca contou para os pais? Ele podia ter contado aqui sobre esse grande milagre. Falou, pai, mãe, vocês não sabem, eu estava no meio do caminho, apareceu um leão e eu rasguei o leão com as minhas próprias mãos. Olha como Deus está comigo, como Deus concorda com o que eu estou fazendo. Ele podia ter justificado para os pais o que ele estava fazendo. Mas a gente vê que, apesar do sofrimento dos pais, o Shimshon nunca contou para o pai e para a mãe qual era o plano que estava por trás. Então, qual que era o medo do Shimshon? O Shimshon ele não quer que ninguém saiba do plano dele, e tem um grande perigo quando os pais estão vendo o filho fazer uma transgressão
com certeza as pessoas na rua começaram a comentar: gente, vocês viram Shimshon? A gente achava aquele rapaz tão tzadik, vai casar com uma mulher dos Plishtim. Eles começaram a escutar as pessoas questionando as atitudes do Shimshon. Qual que seria a primeira reação dos pais do Shimshon? Se eles soubessem a verdade, eles acabariam contando para as pessoas e o Shimshon vai perder todo o propósito dele, toda a ideia dele ser um lutador solitário, que ele não quer que associem ele com o povo judeu, ele vai se perder. Então, está doendo muito para ele toda a vergonha que ele está causando para os pais, toda a indignação que ele causa para os pais, mas o Shimshon, ele não pode contar para ninguém o plano dele, ele vai sofrer sozinho. Toda essa dificuldade, ele está sofrendo sozinho. Então, a gente vê de novo outro paralelo com David Amelech, como David Amelech foi desprezado durante a vida dele, ele foi considerado um filho bastardo, ele também não contou para ninguém a vitória do leão, a vitória contra o urso, ele ficou calado, ele ficou quieto, com humildade, ele aceitou todos os tipos de humilhação, mas ele não quis tentar se justificar da mesma maneira que Shimshon demonstrou a humildade dele. Então, o Shimshon, ele está disposto para fazer a vontade de Deus, ele está disposto a ser humilhado pelas pessoas, a ser desprezado, que o povo judeu visse ele como um traidor, alguém que está abandonando o judaísmo, que está abandonando o povo judeu para ir viver junto com os arqui-inimigos do povo judeu, aqueles que estão dominando, que estão governando sobre Israel, e o Shimshon não só não está ajudando o povo judeu, está se associando aos nossos maiores inimigos. Ele está disposto a passar essa vergonha. Então, isso é a marca. Os maiores do povo judeu são marcados pela humildade. E justamente os humildes sempre foram usados na história como ferramentas da mão de Deus para castigar aqueles que são arrogantes. Quem é o mais humilde de todos os homens? Moshe Rabbeinu. Ele foi usado como ferramenta para castigar toda a arrogância do faraó. Aquele faraó que perguntou quem é Deus. Eu não sei quem é Hashem. Então, todo aquele que é arrogante, ele vai ser derrubado justamente por alguém que é extremamente humilde. Então, os Plishtim, que eles vieram atacar o povo judeu com arrogância, a gente vai ver no final da história como eles eram arrogantes, como eles se achavam melhores que os outros, eles vão ser derrubados por alguém que é muito humilde. E a mesma coisa o Goliat. Goliat que veio cheio de orgulho, achando que ninguém pode com ele, ele foi derrotado por alguém que falou: eu sou um verme e não um ser humano. David Amelech tem esse nível de humildade, que ele se compara com um verme e não como um ser humano. Esse vai ser o responsável por derrubar o grande Goliat. Ele se recusou a vestir uma armadura. Ele lutou com uma funda, uma arma rudimentar, e com isso ele derrubou aquele homem que achava que era o centro do mundo. Então, isso mostra para a gente que o Shimshon, ele manteve a humildade dele o tempo inteiro, mesmo com milagres abertos. Imagina quem não ia chegar em casa contando: uau, vocês não sabem o que aconteceu hoje? Encontrei um leão no caminho e eu rasguei o leão como se ele fosse feito de papel. Não, o Shimshon, ele não contou nem para o próprio pai e para a mãe os grandes atos que ele tinha feito. Então, de novo, vai repetir, olha que incrível. E desceu o Shimshon, eles foram lá para Timná, para conversar com aquela mulher, para tratar sobre o casamento, e a mulher, ela era reta aos olhos do Shimshon. A Torá está repetindo de novo. Em nenhum momento está falando que ele achou uma mulher bonita, uma mulher atraente, que ele foi atraído, os olhos dele foram atrás
da beleza dessa mulher. Em nenhum momento estamos falando que o Shimshon escolheu a mulher pela parte física. A escolha dele, ele viu que aquela mulher ela era reta aos seus olhos e pela primeira vez, desde que ele decidiu casar com ela, ele vai falar com essa mulher. O Rashi, ele explica que mesmo agora, ele não conversou pessoalmente com ela. Ele conversou com ela através dos pais. Ele falava para os pais falavam com ela respondia para os pais falavam para o Shimshon. Foi uma conversa indireta e mesmo assim, depois de conhecer um pouco melhor aquela mulher, ele se convenceu que ela era reta aos seus olhos para ele poder implantar o seu grande plano de vingança contra os Plishtim. Então, ele voltou para a casa dele e, depois de algum tempo, está escrito que ele voltou para casar com ela. Os nossos sábios explicam que tinha passado o prazo de 1 ano, depois que eles já tinham feito esse acerto do casamento. 1 ano depois, o Shimshon voltou para casar com essa mulher e ele passou pelo caminho de novo sozinho. Os pais provavelmente de novo foram por dentro daquela plantação de uva, mas ele deu a volta, ele se recusava a passar, porque ele quer se cuidar, e daqui sai inclusive uma alahá. É proibido para a pessoa que ele fazia um voto de Nazir, ele não deveria cruzar o caminho dele através de um vinhedo, tem que dar a volta por fora, e talvez uma das fontes é justamente essa atitude aqui que o Shimshon teve. Então, ele, de novo, quando passou no lugar onde ele tinha rasgado o leão, ele percebeu que se formou uma colmeia e tem mel que se formou no corpo do leão. O que a Torá ela precisa contar isso para a gente? Quer dizer, para que esse versículo tem que contar que o Shimshon ele passou de novo aonde estava o leão e que tem mel aqui no leão? Então, depois de 1 ano, o costume antigamente era, entre o noivado e o casamento, se dá 1 ano para os preparativos do casamento. De novo, Shimshon está fazendo tudo de acordo com a Alahá. O casamento vai ser um casamento 100% kasher, com toda a Alahá, com todos os detalhes. A mulher está fazendo a conversão dela para poder se casar com ele. E ele quer dar para ela também 1 ano para ela refletir sobre todas as leis de conversão, sobre todas as alahot da Torá, para ter certeza que é esse o caminho que ela quer para a vida. E ele quer ter 1 ano de preparação, agora que ele vai começar a colocar na prática o plano dele, mas que a gente já falou, é um plano extremamente perigoso. Ele está se expondo a pessoas imorais, a pessoas sem Torá. A gente vai ver a pessoas cruéis, que não têm valor pela vida humana, e é entre essas pessoas que ele vai ter que passar a vida dele. Então, o Shimshon, ele quer mais 1 ano de preparação espiritual. Quando o Yaakov está saindo para ir para a casa de Lavan, ele passou 14 anos na Yeshivá de Shem e Ever, porque ele sabe que ele vai lidar com pilantra, uma pessoa desonesta, ele vai estar envolto em todos os arameus. Não é só o Lavan que é pilantra. A palavra Arami e Iramai são as mesmas letras. Iramai é um trapaceiro, um pilantra. Todos os arameus, eles são pilantras e trapaceiros. Então, o Yaakov, ele se prepara para a missão dele. Shimshon também, 1 ano de preparação, fora, obviamente, tudo que ele já se preparou a vida inteira de Kedushá, ele pede mais 1 ano que ele vai investir na preparação espiritual dele. Por que o Shimshon voltou exatamente no lugar onde está o leão? A gente tem uma mitzvah de toda vez que você passa por um lugar onde Deus fez para você um milagre, você deve fazer uma brahá. A brahá que fala Baruch Atah Hashem, que fez para mim milagres nesse lugar. Então, da mesma maneira, o Yosef, quando ele passou pelo poço que os irmãos jogaram ele, e que naquele poço está escrito Viabor Eik En Bomaim,
e o poço está vazio e não tem água. Então, o Rashi explica para a gente, água não tinha, mas tem cobras e escorpiões venenosíssimos. E ele saiu de lá ileso, Deus protegeu Yosef. Então, quando ele passava por aquele poço, ele fazia brachá de agradecimento, que nesse lugar, Hashem ele fez para mim um grande milagre. Ouça um lugar que aconteceu, como no Yam Suf, um grande milagre para o povo judeu. Então, a gente faz essa brachá de agradecimento, que Deus fez para mim um milagre nesse lugar. E quando ele viu que tem mel na carcaça daquele leão, não é uma coisa normal de acontecer, das abelhas montarem a sua colmeia na carcaça de um outro animal. Então, o Shimshon, ele sabe que não existem coincidências. O Shimshon, ele vive de uma maneira que tudo é Ashgaha Pratit, tudo é a mão de Deus. Então, ele vai usar essa informação aqui para alguma coisa. Ele falou, se Deus está me mostrando esse mel que está se formando dentro do leão, eu vou ter que usar na minha vida essa informação para alguma coisa. Então, a gente vai ver na charada que ele vai fazer para os Plishtim, ele vai usar esse fato do mel que se formou no corpo do leão, ele vai usar como parte da charada que ele vai fazer para os Plishtim. Por que, de novo? Porque o Shimshon ele vive de uma maneira como se não existe coincidência. Assim a gente deve ver tudo o que acontece na nossa vida. A mesma coisa, vamos voltar para uma outra história também de milagres, mas não milagres abertos, milagres ocultos. A história de Purim. Então, está escrito que o Mordecai, ele escutou duas pessoas tramando de matar o Ahasverosh. E ele foi lá e delatou esses dois guardas que querem matar o Ahasverosh. A grande pergunta é, para que ele delatou? O Ahasverosh é um rachá, é um perverso, ele acabou de roubar a Esther, que a Esther, os nossos sábios falam que, na verdade, era esposa do Mordecai. Por que ele delatou? Deixa matarem o rei. O rei não é uma boa pessoa. Olha que resposta incrível, que também tem a ver com a nossa história aqui do Shimshon. O Mordecai, ele sabe que nada é por acaso. Então, o que ele pensou nessa hora? Se Deus quiser, se Deus quer matar o Ahasverosh, ele tem 1000 maneiras de matar. Por que Deus me fez escutar a trama para matar o rei? Certeza que é para eu intervir na história. Nada acontece na nossa vida por acaso. O Mordecai percebeu isso, o Shimshon percebeu isso, e a gente deve perceber na nossa vida, tudo é a mão de Deus que está conduzindo a gente. Então, o Shimshon, ele pegou o mel e ele foi andando e comendo mel no caminho. Ele encontrou o pai e a mãe e também deu para eles comer do mel, mas não contou que esse mel veio do corpo do leão. Então, de novo, a humildade do Shimshon, ele não conta para os pais o grande milagre que aconteceu para ele. Então, o seu pai desceu para falar com a mulher. Então, o Shimshon fez uma grande festa, como os jovens faziam. Então, quando eles viram o Shimshon, eles pegaram 30 companheiros para estarem lá animando a festa do Shimshon. Olha que incrível, quanta informação importante tem aqui nesse passuco. Primeiro, a festa, como os jovens faziam, significa com toda a alahá. Vai ter a festa com Sheva Brachot, fizeram todas as brachot da Rupá, do Shimshon, conforme a alahá. Depois vão ter 7 dias de festa, o Sheva Brachot, os 7 dias de alegria e de festa, mas o momento mais alegre da vida de uma pessoa, quando ele está se casando, o Shimshon está rodeado de quem? De Plishtim. Esses 30 que estão participando não são seus amigos Yehudim. Quem vai participar da festa do Shimshon são 30 Plishtim que vão estar dançando com ele, que vão estar alegrando ele. Shimshon abriu mão da sua própria felicidade em prol de Am Israel. Olha como a gente é injusto com o Shimshon.
quanto ele deu da vida dele por Am Israel, e a gente acaba lendo a história dele como se ele é um louco que se desviou porque ele olhou para mulheres. Deus nos livre, estamos diante de alguém que abriu mão de toda a sua vida em prol de Am Israel. Então, ele foi se casar agora com a mulher, e era o início da camuflagem, quer dizer, ele não quer nenhum judeu participando, ele é um judeu que abandonou o seu próprio povo para se unir aos seus arqui-inimigos, os Plishtim. Então, o Shimshon, ele não perdeu tempo, começou a festa de casamento, ele junta aqueles 30 Plishtim, os 30 convidados, e ele faz uma aposta. Vamos fazer uma aposta. Se vocês puderem me dizer a resposta de uma charada que eu vou fazer para vocês durante os 7 dias de festa, então eu vou dar para vocês 30 roupas. Cada um vai ganhar uma roupa bonita. Estamos falando aqui de roupas caras. Mas, se vocês não puderem, então vocês vão me dar 30 roupas, cada um vai dar, então, quer dizer, não é uma aposta justa. Se o Shimshon perdesse, ele vai ter que desembolsar 30 roupas. Se os Plishtim perdessem, cada um ia ter que dar uma única roupa, mas mesmo assim, essa é a aposta. E os Plishtim concordaram. Falou, vamos lá, a gente aceita a sua aposta, qual é a charada? Então, ele falou qual é a charada daquele que janta, saiu o jantar, e daquele que é poderoso saiu a doçura. Por 3 dias, eles tentaram responder, mas eles não conseguiram encontrar nenhuma resposta para aquela charada. Então, a gente vê que o Shimshon, no meio do casamento, ele já quer criar uma situação que vai levar para uma briga. Essa charada é uma charada completamente injusta, porque se nem os pais dele sabiam sobre o leão, sobre o mel, como alguém vai descobrir? O jantar virou a janta, e daquele que é valente vai sair a doçura. Como que alguém vai descobrir que está falando sobre um leão que foi rasgado e que da carcaça dele vai sair mel de uma colmeia? Era completamente impossível que eles descobrissem qual era a resposta dessa charada. Então, o que ele estava esperando? Uma das duas coisas. Ou que os Plishtim eles vão aceitar a aposta e eles não vão saber, dentro dos 7 dias de festa, dar a resposta. Quando o Shimshon desse a resposta, eles não iam concordar com o Shimshon. Falaram, não, espera aí, você enganou a gente, essa charada é sem pé nem cabeça, a gente não vai te pagar, e ele vai começar uma guerra com os Plishtim. Ou, outra coisa que pode acontecer, eles vão forçar a esposa de Shimshon a descobrir a resposta, e a esposa do Shimshon contaria para eles. Então, ele sabe que é uma dessas duas coisas que vão acontecer, por isso que ele fez uma charada sem pé nem cabeça. E, de novo, o que ele usou? Aquele leão com mel que ele viu no meio da estrada. Então, está escrito que no 4º dia de festas, que era no Shabat, então, olha só, no 7º dia é o 7º dia da semana, o Shabat, os 30 convidados da festa falaram para a esposa do Shimshon, ou você convence o seu marido a te dar a resposta da charada, ou a gente vai queimar você e toda a tua família. Para que você convidou a gente aqui para essa festa? Para deixar a gente pobre? Você quer destruir seu próprio povo? Então, eles estão jogando agora, através, né, de colocar um peso na consciência dela, que, se vira aí para descobrir a charada. Então, primeiro ponto, olha que incrível, eles estão ameaçando a esposa do Shimshon. Para não perder uma aposta, eles estão dispostos a matar uma família inteira. Olha quem são os Plishtim, o nível de moralidade deles, de um povo que está disposto, para não perder uma aposta,
eles matam, eles destroem uma família inteira. Então, o Shimshon, ele sabe com que ele está lidando. O que ia ter acontecido se a esposa dele fosse uma Yehudiá mesmo, uma mulher de Israel? Certeza que já teriam queimado ela viva. Então, quer dizer, se estão fazendo isso com uma mulher dos Plishtim, que eles não sabem que ela se converteu para o judaísmo, o que eles teriam feito se ele fosse casado com uma mulher que realmente soubessem que ela é Yehudiá? Mas espera aí, por que no quarto dia? Por que não pressionaram no primeiro, no segundo, no terceiro? E por que é importante aqui falar que era no 7º dia da semana, quer dizer, no Shabat? Olha que incrível, cada detalhe aqui, quanto ensinamento para a nossa vida. Shimshon se recusava a passar o Shabat no meio dos Plishtim. Shabat é um dia de Kedushá, é um dia de santidade. Ele não quer estar no meio daqueles Plishtim num dia tão elevado. Então, ele voltou para a casa dos pais para recarregar as energias dele, mesmo que ele está recém-casado, mas ele quer recarregar as baterias dele. Então, a gente tem que saber que durante o dia, olha que paralelo lindo que a Torá ela traz para a gente, o Rabi Yehuda Levi, ele explica que quando a gente come o café da manhã, a energia vai sendo gasta, vai sendo consumida. Então, quando chega na hora do almoço, a pessoa já está um pouco mais cansada. Então, ela come de novo. E isso coloca mais energia até que chega de noite, a energia dele já está acabando, ele come pela terceira vez, e isso dá energia para ele terminar o dia, e assim o ciclo recomeça no dia seguinte. Da mesma maneira que isso acontece de forma material, isso também acontece no espiritual. A gente começa recarregando as baterias com o shacharit, a reza da manhã, é para a gente recarregar nossa alma. A nossa alma vai descarregando durante as dificuldades, a vida mundana que a gente vai tendo, os desafios que a gente tem no dia a dia, até que vem a reza da tarde, Baruch Hashem, para recarregar de novo a bateria. Vai descarregando até que vem a reza da noite para recarregar pela terceira vez, e assim vai, Bezrat Hashem, até o dia seguinte, quando a gente vai recarregar de novo no Shacharit. Mas mesmo que desse sistema de carregar e descarregar, carregar e descarregar, o normal, até numa bateria, esses ciclos de carga e descarga, eles vão deixando a bateria mais fraca. Qual é o sistema de Hashem de recarregar total a bateria? Esse sistema se chama Shabat. O Shabat é o dia da gente recarregar completamente as baterias. Então, olha que incrível, o Shimshon, ele está no meio de uma missão difícil, ele vai ter que viver entre os Plishtim, ele está gastando toda a energia espiritual que ele tem acumulado, mas no Shabat ele volta para casa, ele volta para os pais dele, porque ele quer recarregar as baterias espirituais. Então, já que ele não estava na casa dele no Shabat, então os Plishtim aproveitaram que eles veem uma mulher indefesa, desprotegida, e eles vão começar a ameaçar ela. Ou você conta para a gente qual é a charada, ou a gente mata você e mata toda a tua família. Provavelmente, o que ela respondeu? Falou, peraí, mas eu não sei, ele não contou para mim, ele não contou nem para os pais dele, ele não contou para ninguém. Não tem como a gente saber. Mesmo assim, os Plishtim falaram, se vira, problema teu, você precisa descobrir para a gente qual é a solução dessa charada. Então, a esposa do Shimshon não contou para ele que ela foi ameaçada, ela começa a chorar e ela fala, você me odeia, você não me ama de verdade, você perguntou uma charada para as pessoas do meu povo, olha que incrível, olha as palavras do versículo, ela se refere aos Plishtim como pessoas do meu povo. Espera aí, ela já se converteu para o judaísmo. Por que ela continua chamando os Plishtim como pessoas do meu povo? A gente vê daqui que, infelizmente, a conversão dela
não era uma conversão Leshem Shamayim, não foi uma conversão de todo o coração, tanto que ela ainda se refere aos Plishtim como pessoas do meu povo. E o Shimshon, ele respondeu para ela, peraí, mas nem para o meu pai e para minha mãe eu não contei nada disso. O que o Shimshon ele quer? Ele quer que os Plishtim saibam que ninguém mais tem, porque senão ele tem medo que vão começar também a ameaçar os pais dele. Então ele quer deixar claro para a esposa que ninguém sabe a resposta e ele vai revelar para ela só no último momento para ter certeza que foi dela que vazou a resposta. Então, olha que incrível. Então, ela continuou chorando durante todos os dias do Sheva Brachot. No 7º dia, de tanto ela pressionar, ele contou para ela e ela foi lá e contou a resposta da charada para as pessoas do povo dela. De novo, a Torá está ressaltando, ela ainda se considera como parte dos Plishtim. Ela não considera que ela virou parte de Am Israel. Isso é uma das demonstrações que a conversão dela não foi uma conversão de coração, ela não teve a intenção verdadeira de fazer parte de Am Israel. Então, quer dizer, ela se sentia nesse momento mais próxima dos Plishtim do que do próprio marido. Ela está disposta a trair o próprio marido para falar a resposta para os Plishtim. Então, quando chegou no 7º dia, no último dia, um pouquinho antes de anoitecer, os homens da cidade vieram e falaram, Shimshon, a gente já sabe a resposta. O que é mais doce do que o mel? E quem é mais poderoso do que um leão? E ele falou, se vocês não tivessem usado a minha vaca para arar o campo de vocês, vocês não teriam a resposta da minha charada. Então, o que o Shimshon está falando? O Shimshon, ele deixou para dar a resposta para a esposa aos 45 minutos do segundo tempo. No final, para quê? Para ter certeza que foi através dela que vazou a resposta. Então, ele deixa claro para os Plishtim, eu sei como vocês responderam. Vocês foram desonestos, vocês roubaram, vocês forçaram minha esposa a dar a resposta para vocês. Tudo isso, olha só, ele está colocando fogo aqui, porque ele vai começar agora a guerra contra os Plishtim. Então, o Espírito de Deus desceu sobre o Shimshon e ele foi para a cidade de Ashkelon e ele matou 30 homens, 30 Plishtim. Ele foi pegando quem ele via na frente na rua, ele matava a pessoa e ele pegava essas roupas. Ele pegou as roupas das pessoas que ele matou e ele deu para aqueles que responderam a charada e a fúria dele queimou e ele voltou para a casa dos pais. Então, olha que incrível, ele está tendo uma atitude de um maníaco, um louco total, um desequilibrado mental, ele perde uma aposta, ele fica bravo, o que ele faz? Ele mata 30 pessoas inocentes, que não tem nada a ver com a história. Então, olha que incrível, o Shimshon está começando a plantar na cabeça dos Plishtim a ideia que ele é um maníaco, ele é um louco, não mexe comigo porque eu não tenho limites. Vocês mexeram comigo, vocês vão ver as consequências que vai acontecer com vocês. Então, de novo, toda vez, isso a gente já tinha explicado, toda vez que o Shimshon ele faz coisas que o ser humano não consegue fazer, está escrito que o Espírito de Deus desceu sobre ele. Ele não tem força física. Toda a força de Shimshon é a força da santidade dele, que ele consegue fazer milagres. Ele mata 30 pessoas com as suas próprias mãos, sem nenhum tipo de dificuldade. Então, aqui o que está aparecendo? Um homem frustrado que perdeu uma aposta, o que ele faz? Ele sai matando pessoas na rua. Então, com isso, ele está ganhando duas coisas. Parece que é um rancor pessoal, não tem nada a ver com o povo judeu. Isso é uma coisa pessoal minha, vocês mexeram comigo e agora eu vou revidar contra você.
e ele quer criar medo. Ele quer que os Plishtim comecem a ter medo desse homem, que é um maníaco, um louco, que ele não tem limites. Então, eles não sabem até onde pode chegar a loucura do Shimshon, e assim ele fez, ele matou 30 pessoas, e com quem que ele ficou bravo? Está escrito que ele ficou bravo com a sua esposa. A fúria dele foi com a esposa. Por quê? Primeiro, porque ela traiu ele, então ele entendeu que ele podia proteger a esposa. Se a esposa confiasse nele, ela teria falado com ele e ele teria protegido ela, teria falado, olha, não se preocupa, enquanto você estiver comigo, ninguém vai te encostar a mão. Então ele se sentiu traído pela esposa e, principalmente, ele ficou bravo porque ele entendeu que a traição da esposa é porque ela se sente parte dos Plishtim. Ela sentiu que os Plishtim realmente estão sendo prejudicados por ele e por isso que ela traiu. Não foi só por medo, foi por amor ao povo dela. Então, a gente vê que, rapidamente, essa esposa dele, ela já voltou atrás, tudo que ela tinha recebido de Torá e de mitzvot, ela já voltou atrás e, infelizmente, ela vai cair nos níveis de promiscuidade mais baixos. Olha que incrível. Próximo versículo fala que a esposa de Shimshon, como Shimshon foi embora de casa, ela foi dada para um dos amigos que estavam na festa. Um daqueles 30 que estavam na festa se casou com a esposa do Shimshon. Mas peraí, o Shimshon não divorciou ela. Ele não deu gueto para ela. Eles estão casados. Pela Torá, essa mulher é uma mulher casada. Então, isso que ela está fazendo é um ato de moralidade, de promiscuidade. Como que a mulher chegou nesse nível? Olha que paralelo incrível com uma outra história da Torá. A gente vê que a Torá está sempre alinhado. O que está acontecendo? As histórias da Torá toda hora estão se cruzando. Quando a Naomi ela tinha duas noras, a Ruth e a Orpá, e ela virou para as duas e falou, olha, meninas, voltem para casa, eu não tenho mais filhos para vocês casarem com eles, volta para a casa de vocês, para a vida de vocês. A Ruth falou, de jeito nenhum, eu vou junto com você, eu prefiro ser uma mendiga dentro do povo judeu do que ser uma princesa dentro dos povos idólatras. A Orpá, ela falou, tá bom, vai, já que você insiste, eu vou voltar para casa. O Midrash fala que naquela noite ela fez 100 atos de promiscuidade, na mesma noite que ela voltou para casa. Quando a pessoa tem um potencial de santidade e ele abre a mão desse potencial de santidade, ele cai nos níveis mais baixos de promiscuidade. Então, olha que incrível, quando você abre mão de crescer, ao mesmo tempo você não ficou parado, você caiu espiritualmente. A esposa do Shimshon, ela traiu ele, ela abandonou a Torá e as mitzvot, e imediatamente ela já cai num ato que é considerado pela Torá. Se ela é uma mulher casada, é uma mulher adúltera, está cometendo adultério com um dos amigos que estavam participando do casamento. E só para a gente terminar, Bezrat Hashem, a Torá, por que a Torá quer contar para a gente que ela casou com um dos amigos dela que estavam no casamento para ensinar? Toma cuidado com amizades entre homens e mulheres casados. A gente tem que saber que o Yetzer Hará, ele trabalha o tempo inteiro, as pessoas ficam fantasiando na cabeça. Ai, como seria se eu tivesse casado com aquela mulher, com aquele homem? Tomem cuidado com o Yetzer Hará. Pessoas casadas têm que tomar muito cuidado com relacionamentos de amizade com pessoas do outro sexo, porque o Yetzer Hará, ele trabalha o tempo inteiro. Bezrat Hashem, a gente vai ver que o Shimshon está só começando a saga dele, está só começando aqui a missão dele, esse louco maníaco. Tudo que a gente viu, falou, peraí, como que o Shimshon pode ser um tzadik se ele parece um louco sem limites? Tudo isso é um teatro. O Shimshon está fazendo um teatro para que nunca os Plishtim associem ele com o povo judeu. Ele é um louco, um lobo solitário, ele não tem nada a ver com o povo judeu,
e com isso o plano dele está, aos pouquinhos, está avançando. Shavua Tov para todo mundo.